Muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. Agora vamos abrir as notícias com o que houve de mais importante no dia de hoje. O Federal Reserve vai diminuir o seu ritmo de compras de títulos do Tesouro Americano agressivamente e vê 3 aumentos da taxa de juros no ano que vem. A Federal Reserve proveu diversas indicações na última quarta-feira que a sua política de dinheiro fácil na economia americana durante a pandemia de Covid estava chegando a um fim e que faria novas políticas mais agressivas em resposta ao crescimento da inflação. A Federal Reserve anunciou que vai acelerar a redução das suas compras mensais de títulos do Tesouro Americano. Ela vai seguir comprando 60 bilhões de dólares de bonds todos os meses, ao começar em janeiro. Esses 60 bilhões são metade dos níveis de compra mensais que nós tínhamos antes do primeiro taper de novembro, e 30 bilhões a menos do que tem sido em dezembro. Depois do fim desse processo, o Banco Central americano tem a expectativa de iniciar a subida da taxa de juros, que se manteve estável na reunião do FONC do dia de hoje. As projeções do Fed indicam que alguns dos integrantes do comitê veem até 3 aumentos da taxa de juros durante o ano de 2022, com mais 2 no ano de 2023 e mais 2 em 2024. E uma coisa que eu queria trazer para vocês aqui direto do PDF publicado pela Federal Reserve das suas projeções, em primeiro lugar, é a projeção para a taxa de juros nos anos que vem por aí. Cada bolinha dessas representa a expectativa de um dos membros do FONC. O FONC é como se fosse o Copom americano. Então, para 2021, eles pretendem se manter atualmente como estão, entre 0 e 0,25%. Para 2022, um membro vem entre 0,25 e 0,5%, 5 membros entre 0,5 e 0,75%, mas a maior parte vem entre 0,75% e 1%, sendo que 2 vem até acima de 1%. Para 2023, a maior parte das projeções cai entre 1,25% e 1,5%, e uma outra parte aqui entre 1,75% e 2%. Para 2024, 5 membros ainda veem a taxa de juros entre 1,75% e 2%, mas a maioria vê acima dos 2%, com alguns esperando até entre 2,5% e 3%, e um único acima de 3%. Além disso, eles trazem também as expectativas da mudança real no PIB americano, ou seja, acima da inflação, e a mediana das expectativas está em 5,5% para 2021, 4% para 2022, 2,2% para 2023 e 2% para 2024, enquanto a mediana das expectativas para a taxa de desemprego ficaram em 4,3% para 2021, 3,5% para 2022 e se mantendo em 3,5% para 2023 e para 2024. Olhando para a inflação, a expectativa é de 5,3% para o ano atual, 2,6% para o ano que vem, 2,3% para 2023 e 2,1% para 2024. Vamos falar do IBCBR de outubro, que confirma uma desaceleração econômica. O Índice de Atividade Econômica, IBCBR do Banco Central, é considerado uma prévia do PIB e teve uma queda de 0,4% em outubro na comparação com setembro. A projeção, segundo a pesquisa Refinitiv, era de uma queda de 0,2%, enquanto o consenso Bloomberg apontava para uma baixa mais expressiva de 0,4% frente a setembro e de 0,7% na comparação anual. O dado efetivo, por sua vez, mostrou uma queda de 1,48% em relação a outubro de 2020, pior do que o esperado pelo consenso Bloomberg. E uma notícia super rápida que a gente já está acompanhando há algum tempo, a PEC dos precatórios. Agora a Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno o texto base. O texto aprovado acolhe a maioria das mudanças feitas pelo Senado no início de dezembro. Então é só pra gente saber que a PEC segue caminhando. Cada vez mais parece que esse vai ser o caminho para financiar o Auxílio Brasil em 2022. E agora vamos falar da agropecuária. China retira o embargo de carne bovina do Brasil, diz o Ministério da Agricultura. O país vai importar somente as carnes que forem certificadas a partir dessa quarta-feira, informa o secretário. Vendas para a China, a maior compradora, haviam sido suspensas em setembro após casos da vaca louca em Minas Gerais e Mato Grosso. Com a retirada do embargo, a certificação e o embarque da proteína animal para a China serão normalizados e podem ser retomados a partir de hoje, disse o governo. E já que estamos falando de China, vamos falar também da produção industrial deles, que acelera, mas restrições à Covid pesam no varejo. A produção das fábricas da China cresceu mais rapidamente do que o esperado em novembro, apoiada por uma produção de energia mais forte e uma moderação nos altos custos de materiais, mas novas restrições para combater o aumento de casos de Covid atingiram os varejistas na segunda maior economia do mundo. A produção de fábricas aumentou 3,8% em novembro em relação ao mesmo período do ano anterior, mostraram dados oficiais na noite de terça-feira, superando as expectativas do aumento de 3,6% e acelerando-se em relação à alta vista em outubro de 3,5%. As vendas no varejo, no entanto,
entanto, cresceram 3,9% em novembro, frente a um ano antes, e abaixo do crescimento de 4,6% esperado na pesquisa Reuters e da taxa de 4,9% vista em outubro. Agora, voltando para o Brasil, pedido de vista interrompe a análise de privatização da Eletrobras no TCU. Com isso, a análise da matéria só será retomada no ano que vem, após a revisão pela equipe de ministro. O interrompimento é devido ao pedido de vista do ministro Vital do Rego, e a análise da matéria só será retomada após a revisão pela equipe de Vital. Mesmo antes do pedido de vista, a tendência já era de atraso no processo, por conta de questionamentos apontados no parecer do ministro Haroldo Cedrais, relator do caso. O documento aponta a falta de informações suficientes acerca da precificação da empresa, também questiona os parâmetros usados no cálculo do valor adicionado nos contratos e a ausência de estudos sobre garantia física das usinas hidrelétricas. O gabinete de Cedrais ainda viu problemas no plano escolhido para neutralizar o efeito da descotização das usinas sobre as tarifas de energia. Isso seria feito por meio do pagamento de 29,8 bilhões de reais para a conta de desenvolvimento energético ao longo de 30 anos. Na avaliação do relator, esse montante teria efeito apenas sobre os consumidores no mercado regulado, como os residenciais, mas não sobre indústrias e grandes empresas que atuam no mercado livre. Para esses setores, poderia haver um aumento nos custos. Cedrais também viu indícios de inconstitucionalidade no desconto de 6,5 bilhões concedido aos futuros donos da empresa que assumiriam o compromisso de arcar com despesas referentes a programas ligados à revitalização de bacias hidrográficas e desenvolvimento de projetos na Amazônia. Agora vamos falar da Eneva, que compra a Focus Energia, a POWER 3, por 960 milhões de reais, de olho em energia solar. A transação entre as duas envolve parcelas em dinheiro e em ações. Parques de energia solar são os destaques da compra. A transação ainda precisa ser aprovada pelos acionistas da Focus, mas tudo indica que caminho não tem volta. A Eneva diz já ter um acerto de 50,8% da base acionária da companhia. Para que a fusão receba sinal verde, é necessário ter o aval de apenas 50% mais um dos investidores. E como os planos da Eneva passam pela unificação das bases acionárias das duas companhias, a Focus deve deixar a bolsa menos de um ano após seu IPO. Com a aquisição, a Eneva coloca um pé na área de energias renováveis. Hoje, o grupo é particularmente forte na geração de eletricidade a partir do gás natural, contando com um parque de 2,2 gigawatts de capacidade, o que representa quase 10% da geração térmica do país. A Focus, por sua vez, atua na geração e comercialização de energias renováveis, com destaque para a matriz solar. O IPO serviu para que a companhia levantasse recursos para finalizar o primeiro de 3 grandes parques solares em Juazeiro, Pernambuco, o que ainda não ocorreu. A aquisição inclui o pagamento de 715 milhões de reais à vista e uma parcela em ações. A Eneva vai emitir ao todo 17 milhões de novos papéis ENEV3 para serem entregues aos acionistas da empresa de energia solar, o que, considerando o fechamento de ontem, de 14,41, totaliza quase 245 milhões de reais. Os acionistas da Focus que não concordarem com a operação, caso ela seja aprovada, e desejarem se retirar, terão direito a um reembolso de 4,70 por papel POWER 3. É um valor bem abaixo da cotação atual de 10,23 e que, segundo a Eneva, foi calculado com base no balanço patrimonial da companhia ao fim de 2020. Assim, parece pouco provável que a retirada seja exercida por um grande número de investidores. E agora trago notícias do CAD, que aprova com restrições a fusão entre a Localiza e a Unidas. A aprovação veio nesta quarta-feira, dia 15, por 3-2. A operação foi aprovada com restrições e algumas medidas deverão ser adotadas, entre as quais a venda de uma certa quantidade de carros pela nova empresa resultante da fusão e a alienação da marca Unidas. A Superintendência Geral do CAD havia recomendado que a operação fosse aprovada com a adoção de medidas para reduzir os chamados riscos concorrenciais, pois a fusão poderia gerar riscos relevantes para o ambiente competitivo no mercado de locação de veículos. Hoje eu não vou trazer o fechamento porque eu estou de saída, não vou poder pegar os fechamentos, mas vamos ver como é que o mercado se comportou até hoje. Hoje o Ibovespa abriu subindo, depois ele caiu bastante. Com a notícia do FONC que a gente já discutiu, ele voltou a subir. Agora ele se encontra tanto acima da sua média móvel de 50 dias, quanto acima dessa Fibonacci, que a gente vem discutindo há algum tempo. O IFIX teve um movimento similar, mas ele não chegou a ficar negativo no dia. Ele começou subindo, devolveu parte dos ganhos e agora está recuperando mais uma vez, mas parece que ele está encontrando resistência aqui nos 2.674 pontos. O S&P 500 vem muito forte, chegou a cair, ficar negativo um período do dia, mas também depois do anúncio do FONC voltou a subir muito forte, até então 1,57%, se encontrando tanto acima dessa média móvel de 20 dias, quanto dessa linha de tendência que a gente também acompanha há algum tempo, e por volta dos 4.700 pontos, que tem agido como resistência, mas ele tá com cara de que pode superar nos próximos dias. Quem também estava caindo o dia todo e reagiu bem à notícia do FONC foi o Bitcoin, subindo 1,88% até então, aos 49 mil e quase $300. As altcoins mais ainda, Cardano vem subindo 4,42%,
Ethereum vem subindo 5,16% até então. Avalanche já estava subindo muito, já estava quase 10, 13% antes do anúncio do FONC, agora está subindo 18%. E a Solana também estava subindo 4, 6%, agora está subindo 12,5%. O Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até amanhã.